26º dia dos 33 da nossa preparação para a consagração à Santíssima Virgem Maria, pelo método de São Luís Maria Grimont. E hoje nós vamos ler do número 236 ao 248 do tratado. Das práticas externas. 3. O uso da pequena corrente de ferro. Terceira prática. É realmente muito louvável, honroso e de grande utilidade para os que se consagram como escravos de Jesus em Maria, que em sinal dessa consagração, que os tornou escravos de amor, tragam uma pequena corrente de ferro, expressamente benzida para o efeito. Estes sinais exteriores, na verdade, não são essenciais, e pode-se muito bem passar sem eles, apesar de se ter abraçado esta prática de devoção. No entanto, não posso impedir-me de louvar vivamente aqueles e aquelas que, depois de terem abandonado as cadeias vergonhosas da escravidão do demônio, em que os tinha envolto o pecado original, e talvez também os pecados atuais, se submeteram voluntariamente à gloriosa escravidão de Jesus Cristo, gloriando-se agora com São Paulo de estarem prisioneiros por Jesus Cristo, embora de ferro e sem brilho. São essas correntes 1000 vezes mais gloriosas e preciosas do que todos os colares de ouro dos imperadores. Outrora não havia nada de mais infame do que a cruz, e hoje no cristianismo não há nada de mais glorioso do que esse madeiro. O mesmo se diga das correntes da escravidão. Entre os antigos e até ainda hoje entre os pagãos, não havia nem há nada de mais ignominioso, mas entre os cristãos não há nada de mais ilustre do que estas correntes de Jesus Cristo, porque nos livram e preservam dos infames laços do pecado e do demônio. Porque nos dão a liberdade e nos unem a Jesus e a Maria, não por imposição e pela violência, como se fôssemos forçados, mas pela caridade e pelo amor como filhos. Segurava-os com cadeias de amor, diz Deus pela boca de um profeta. Estas correntes serão, por conseguinte, fortes como a morte e, de certa maneira, até mais fortes do que ela, para aqueles que forem fiéis em usar até a morte estes gloriosos símbolos. Na verdade, embora a morte venha a destruir seus corpos, reduzindo-os à podridão, mas não poderá destruir senão com grande dificuldade essas correntes ou cadeias de sua escravidão, por serem de ferro. E talvez que no dia da ressurreição da carne, no grande momento do juízo final, tais cadeias envoltas ainda nos seus próprios ossos venham a ser uma parte de sua glória, transformando-se em correntes de luz e de glória. Felizes, pois, 1000 vezes felizes, os gloriosos escravos de Jesus em Maria, se levarem essas correntes até a sepultura. Eis as razões por que se usam essas pequenas correntes. 1. Fazem lembrar aos cristãos os votos e promessas feitas de seu batismo, que foram renovados de modo perfeito por meio desta prática de devoção e que se tem a obrigação de lhe ser fiel. O homem deixa-se guiar muitas vezes mais pelos sentidos do que pela fé pura, esquecendo-se facilmente das suas obrigações para com Deus, se não houver qualquer coisa exterior que lhes faça lembrar disso. Ora, esta pequena corrente serve maravilhosamente para que o cristão se relembre das correntes do pecado e da escravidão do demônio, de que o batismo o libertou, e da dependência de Jesus Cristo a que se votou no santo batismo, e da ratificação que dela fez ao renovar as suas promessas. Ora, uma das razões por que tão poucos cristãos pensam nas promessas do santo batismo e se comportam tão libertinamente como pagãos, como se nada tivesse prometido, é porque não trazem consigo nenhum sinal exterior que os faça lembrar de tais promessas. 2. Para mostrar que não nos envergonhamos de ser escravos e servos de Jesus Cristo e que renunciamos à funesta escravidão do mundo, do pecado e do demônio. 3. Para servirem de garantia e preservação das cadeias do pecado e do demônio. Com efeito, é preciso escolher: ou carregamos as cadeias da iniquidade, ou carregamos as cadeias de caridade e da salvação. Ah, meu querido irmão,
Quebremos as cadeias dos pecados e dos pecadores, do mundo e dos mundanos, do demônio e de seus sequazes. Atiremos para longe de nós o seu funesto jugo. Quebremos as suas cadeias, lancemos para longe de nós o seu jugo. Para me servir das palavras do Espírito Santo, direi: põe os teus pés nos seus grilhões, teu pescoço nas suas cadeias. E nós ponhamos os nossos pés nos grilhões gloriosos de Jesus Cristo e o pescoço nas suas cadeias. Curvemos os ombros e carreguemos a sabedoria que é Jesus Cristo, e não nos aborreçamos de estar prisioneiros das suas cadeias. Baixa os teus ombros e carrega-as. Não te aborreças com as suas prisões. Repara bem que antes de pronunciar as palavras referidas, o Espírito Santo preparou a alma para que não rejeitasse seu conselho importante ao dizer-lhe: escuta, meu filho, e aceita a minha sugestão. Não rejeites o meu conselho. Deixa-me, pois, caríssimo amigo, que eu me una ao Espírito Santo para te dar o mesmo conselho. As suas cadeias são vínculos de salvação. Do alto da cruz, Jesus Cristo deve atrair tudo a si por amor ou por força. Atrairá os réprobos com as correntes de seus pecados a fim de os acorrentar, na qualidade de forçados e demônios, a sua ira eterna e a sua justiça vingadora, enquanto que atrairá com correntes de caridade os predestinados, sobretudo nestes últimos tempos. Atrairei todos a mim. Irei atraí-los com laços de bondade, com vínculos de caridade. Estes escravos de amor de Jesus Cristo, estes prisioneiros de Jesus Cristo, poderão usar as suas correntes ao pescoço, nos braços, na cintura ou nos pés. O padre Vicente Carafa, 7º superior geral da Companhia de Jesus, que faleceu em odor de santidade em 1643, trazia uma argola de ferro aos seus pés, como sinal de sua dependência, e dizia que lamentava não poder arrastar publicamente as suas correntes. A madre Inês de Jesus, a quem já aqui nos referimos, usava uma corrente de ferro à volta da cintura. Outras pessoas usaram-na ao pescoço, como expiação pelos colares de pérolas que tinham usado no mundo. Outros ainda usaram-na nos braços, para se lembrarem, no meio de seus trabalhos manuais, de que eram escravos de Jesus Cristo. 4. Celebração do mistério da encarnação. Quarta prática. Celebrarão com um culto especial o grande mistério da encarnação do Verbo que a Igreja comemora no dia 25 de março. É este o mistério específico da forma de devoção de que venho falando, já que esta devoção foi inspirada pelo Espírito Santo. Primeiro, para honrar e imitar a inefável dependência que o Filho de Deus quis ter de Maria para a glória de Deus, seu Pai, e para nossa salvação. Dependência esta que se torna evidente de maneira especialíssima neste mistério em que Jesus se faz prisioneiro e escravo da Divina Maria e dela dependente em tudo. Depois, para agradecer a Deus as graças incomparáveis concedidas a Maria e de maneira particular por a ter escolhido para sua digníssima mãe, escolha esta concretizada neste mistério. Eis aí as duas principais finalidades de se fazer escravo de Jesus em Maria. Repara, por favor, que habitualmente digo escravo de Jesus em Maria, escravidão de Jesus em Maria. Mas se pode, na verdade, como vários outros fizeram até aqui, dizer escravo de Maria e escravidão da Santíssima Virgem. Mas eu julgo que seria melhor dizer escravo de Jesus em Maria, tal como o aconselhara o padre Tronson, superior do seminário de São Sulpício, bem conhecido pela sua rara prudência e piedade exímia, a um clérigo que o consultara sobre esse assunto. Eis aqui a razão. 1. Vivemos num século orgulhoso, em que abundam sábios soberbos, espíritos orgulhosos e críticos, que não deixarão de questionar-se sobre as práticas de piedade mais sólidas e bem estabelecidas. A fim de não lhes fornecer sem necessidade um pretexto de crítica, vale mais dizer escravidão de Jesus Cristo em Maria.
e dizer-se escravo de Jesus Cristo em vez de escravo de Maria. Assim, denomina-se esta devoção mais de acordo com o seu fim último, que é Jesus Cristo, do que com o caminho e o meio para chegar lá, que é Maria. Apesar disso, podemos, na verdade, usar sem escrúpulos uma ou outra denominação, como eu mesmo faço. Dou um exemplo. Se alguém vai de Orleans a Tours pelo caminho de Amboise, pode muito bem dizer que vai a Amboise e que vai a Tours, que está viajando para Amboise e para Tours. No entanto, a diferença é que Amboise é simplesmente o caminho direto para ir a Tours e Tours é o fim último, o termo da sua viagem. 2. O principal mistério que se celebra e honra nessa devoção é o mistério da encarnação. Nele, Jesus está presente e escondido em Maria, encarnado em seu seio. Daí que seja preferível dizer escravidão de Jesus em Maria, ou como diz uma bela oração de vários personagens insignes, de Jesus que vive e reina em Maria. Ó Jesus que viveis em Maria, vinde e vivei em nós, com vosso espírito de santidade, etc. 3. A expressão escravo de Jesus em Maria indica melhor a união íntima que existe entre Jesus e Maria. Eles estão tão intimamente unidos que um está inteiramente no outro. Jesus está inteiramente em Maria e Maria está inteiramente em Jesus. Melhor direi, já não é Maria que vive, mas é Cristo que vive nela. Seria muito mais fácil separar a luz do sol do que separar Maria de Jesus. Assim, falando do nosso Senhor, podemos dizer Jesus de Maria, e falando da Santíssima Virgem, podemos dizer Maria de Jesus. Por falta de tempo, não poderei deter-me aqui para explicar a excelência e grandeza deste mistério de Jesus que vive e reina em Maria, ou seja, da encarnação do Verbo. Irei limitar-me, por isso, a algumas breves frases. A encarnação é o primeiro mistério de Jesus Cristo, o mais escondido, o mais elevado e o menos conhecido. Neste mistério, Jesus escolheu todos os eleitos de acordo com Maria, no seu seio virginal, que os santos apelidaram Sala dos Segredos de Deus. Neste mistério, Jesus operou todos os outros mistérios da sua vida, já que a partir daí aceitou cumpri-los. Entrando no mundo, Cristo diz: Eis, ó Deus, que eu venho para cumprir a tua vontade. Portanto, um mistério que é compêndio de todos os mistérios. Um mistério que encerra a vontade e a graça de todos os outros. Este mistério é, enfim, o trono da misericórdia, da liberalidade e da glória de Deus. É o trono da sua misericórdia em relação a nós, porque não podemos aproximar-nos de Jesus Cristo, nem falar-lhe senão através de Maria. Não podemos ver a Jesus, nem falar-lhe senão por intermédio de Maria. E Jesus, que sempre atende sua amabilíssima mãe, concede do seu trono a graça e a misericórdia aos pobres pecadores. Aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça. É o trono da sua liberalidade para com Maria. Na verdade, no mistério da encarnação, Jesus, o novo Adão, habita em Maria como um verdadeiro paraíso terrestre. Aí, operando em segredo tantas maravilhas que nem os anjos, nem os homens as podem compreender. Por isso, os santos chamam a Maria a magnificência de Deus, como se Deus fosse magnífico apenas nela. É o trono da glória dada por Jesus ao Pai. Aqui, com efeito, no mistério da encarnação em Maria, Jesus acalma perfeitamente a ira do Pai contra os homens. Repara-o perfeitamente pela glória que o pecado lhe roubou. Com o sacrifício que aí faz da sua própria vontade de si mesmo, Jesus dá ao Pai mais glória do que lhe deram todos os sacrifícios da antiga lei. Enfim, foi em Maria que Jesus dirigiu ao Pai uma glória infinita, que nunca antes tinha recebido de homem algum. Vem cá, dá tchau. Tchau. Hoje o tratado vem falar para nós sobre a utilização da cadeia que nós usamos na consagração. E ela não é obrigatória, como eu já tinha dito para vocês, mas
é muito recomendável que se use. Primeiro porque ela nos lembra que a gente vivia uma escravidão diferente antes, que era a escravidão do pecado, da qual a gente é liberto, para viver uma escravidão agora voluntária de amor a Deus e a Nossa Senhora. E além disso, quando a gente usa com devoção a cadeia, o escapulário, esse sinal nos lembra diariamente do nosso lugar como filhos de Maria, como filhos de Jesus Cristo. Eu dou aqui um testemunho meu mesmo. Eu uso o escapulário do Carmo de pano. E quando eu me consagrei no dia de Nossa Senhora do Carmo. No dia eu lembro de me consagrar, não conhecia Nossa Senhora do Carmo, mas levei o escapulário ao padre, ele deu a bênção, colocou o escapulário em mim no dia da consagração. Naquele dia eu usei o escapulário, no outro dia eu tirei e nunca mais usei. Porque eu era muito vaidosa, né? Só que Nossa Senhora continuou me chamando a usar o escapulário. E sempre insistindo comigo para usar esse escapulário. Depois de muito tempo, eu dei um braço a torcer e comecei a utilizar esse escapulário e eu entendi por quê. Todos os dias, quando eu acordava e quando eu acordo e coloco meu escapulário, eu entendo quem eu quero ser. Porque eu relutei muito para colocar o escapulário em mim e utilizar ele, porque eu achava que ele não combinava com as minhas roupas. E aí Nossa Senhora me ensinou que eu não devo me preocupar se o escapulário combina com as minhas roupas. Eu devo me preocupar se as minhas roupas combinam com o escapulário. E a cada dia que eu coloco meu escapulário, eu entendo que nem tudo me convém. Eu entendo e lembro de quem eu quero ser, e eu quero ser santa. E através do escapulário, Nossa Senhora foi me ensinando de verdade o que é ser dela, o que é viver a modéstia. Ela foi me incomodando a tirar coisas da minha vida que não faziam mais parte da vida de alguém que quer o céu, que quer ser santa. A mesma coisa acontece com a cadeia de consagração. É uma coisa tão pequena que Nossa Senhora usa tanto para falar conosco. Então, é muito recomendável que você utilize a cadeia ou algum sinal da sua consagração. Sobre a nomenclatura. O livrinho traz um exemplo e eu vou dar outro exemplo. Se você sair de Vianópolis com seu carro e for até Leopoldo de Bulhões, você certamente vai passar por Silvânia. Então, você pode falar que você vai sair de Vianópolis e ir até Silvânia. Porque não é mentira, você vai passar por Silvânia. Mas o destino final é Leopoldo de Bulhões. Mesma coisa é a nomenclatura da nossa consagração. A gente pode falar consagração a Nossa Senhora ou consagração a Jesus Cristo pelas mãos de Nossa Senhora. Geralmente as pessoas criam uma polêmica sobre isso e não é bom que a gente cause polêmica. Se você sabe que vai falar em algum lugar e vai causar polêmica, já fale logo consagração a Jesus Cristo pelas mãos de Nossa Senhora. Mas se você sabe que não, falar consagração a Nossa Senhora é a mesma coisa. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva o nome muda. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos Mãe do céu que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer quem por nós nascido quis de ti nascer. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Ladainha de Nossa Senhora. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intacta, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Virgem Prudentíssima, rogai por nós. Virgem Venerável, rogai por nós. Virgem Louvável, rogai por nós. Virgem Poderosa, rogai por nós. Virgem Clemente, rogai por nós. Virgem Fiel, rogai por nós. Espelho de Justiça, rogai por nós. Sede de sabedoria, rogai por nós. Causa da nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós.
Vaso honorífico, rogai por nós. Vaso insigne de devoção, rogai por nós. Rosa mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de marfim, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. Arca da aliança, rogai por nós. Porta do céu, rogai por nós. Estrela da manhã, rogai por nós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha elevada ao céu, rogai por nós. Rainha do Sacratíssimo Rosário, rogai por nós. Rainha da paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais aos vossos servos perpétua saúde da alma e do corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito de sabedoria, tende piedade de nós. Espírito de inteligência, tende piedade de nós. Espírito de fortaleza, tende piedade de nós. Espírito de piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito de ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito de alegria, tende piedade de nós. Espírito de paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda a graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador de nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos.
Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos na vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Santo, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém.